Fluminense ou empate ou partida para mais de 1,5 gol. São essas e muitas outras dicas que te esperam hoje aqui no canal Cadu Tips. Prazer, eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar para vocês as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa sexta-feira, dia 1º de novembro, né? Já passamos o mês aí, onde na oportunidade vou deixar também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com odd alta pra gente tentar dar aquela alavancada na nossa banquinha, tá? Então, sem mais enrolação, meus parceiros, solta logo a vinheta e simbora pros palpites. Família, antes da gente ir para os nossos palpites, quero só pedir por gentileza para que você fortaleça o meu trabalho, deixando aquele likezão no vídeo, porque isso ajuda muito e não custa nenhum centavo para vocês. Se você é novo aqui no canal Cadu Tips, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas. Meus amigos, sextou por aqui e eu separei esses 8 jogos pra gente analisar e buscar as melhores oportunidades de entrada. Vale lembrar que todos os jogos já foram muito bem analisados, fechou? Bora lá, rapaziada. Primeiro jogo dessa sexta-feira é no Campeonato Francês, às 3 da tarde. Temos o duelo entre o Mônaco e o Angers, né? O Mônaco, que é o segundo colocado, tem 20 pontos em 9 partidas, né? 3 pontos a menos do que o líder PSG, enquanto o Angers soma apenas 7 pontinhos em 9 partidas, né? Está aqui no começo da zona da degola do campeonato francês. No mercado de resultados não tem como fugir da vitória do Mônaco, né? Trabalhar essa odd de 1,22 para o Mônaco vencer pode ser sim uma ótima opção, principalmente se a gente olhar a Race, né? Nos últimos 10 jogos em casa são 8 vitórias e apenas 2 empates. No mercado de gols, a linha para mais de 1,5 gol tá muito esmagada, a cotação apenas 1,14, e eu vou deixar como dica para vocês aqui, olhando os últimos 10 jogos do time do Mônaco em casa, né? O mercado de gol HT, tá bom? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10 jogos saindo gol no primeiro tempo, né? A probabilidade aqui nos confrontos diretos é de 73%, né? De 11 saiu 8 vezes. Então eu acredito muito no mercado de gol HT também para esse jogo, que tá pagando uma odd ali por volta de 1,28 a 1,32. Meus amigos, nessa sexta-feira o mundo do futebol para acompanhar o super clássico do futebol saudita, né? Temos o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo recebendo o Al-Hilal do menino Ney às 3 da tarde. Duelo interessantíssimo que a gente vai buscar aqui boas opções de apostas, tá? O Al-Hilal é o líder, meus parceiros, incrivelmente 8 vitórias em 8 jogos, né? Eu ia complementar falando que o Jorge Jesus é absurdo à frente do time do Al-Hilal, né? Surreal de verdade. Já o Al-Nassr é o terceiro colocado em 8 partidas, são 5 vitórias e soma outro 3 empates. E a gente pode ver aqui pela race dos últimos 5 jogos que o Al-Nassr tem uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. Já o time aqui do Al-Hilal nos últimos 5 jogos simplesmente venceu todas as partidas. E se a gente for olhar aqui, né, os últimos jogos do Al-Hilal é absurdo, meu parceiro. Olha a race de vitórias do time do Al-Hilal. É inacreditável, tá? Rapaziada, nesse jogo aqui a gente vai trabalhar mercado de gols. Não tem como fugir. O Campeonato Saudita é um campeonato muito over, né? Principalmente os principais clubes ali, né? Os 4 times que têm contratado muito nos últimos anos. E o mercado de gols é sempre uma excelente opção nesses jogos aqui, principalmente nesses jogos de clássicos, né? Com os confrontos diretos entre os grandes aqui. E o que que a gente pode trabalhar nessa partida, tá? Eu gosto muito aqui do mercado de gol no primeiro tempo, tá bom? Se a gente pegar aqui os últimos jogos de ambos os times, o Al-Hilal tem uma média incrível de gol no primeiro tempo, né? Basicamente em todos os jogos, tirando esse jogo aqui contra o Al-Riyad, não fez gol no primeiro tempo, aí pelo menos nos últimos 15 jogos. Então, golzinho no primeiro tempo, pagando ali por volta de 1,26, é uma excelente oportunidade de aposta, tá? Outra opção boa no mercado de gols que vocês podem trabalhar é, óbvio, o mercado de ambas as equipes marcam sim. Ambas marcam, tá pagando aí por volta de 1,40, também
vale muito a pena. Assim como a linha para mais de 2,5 gols, tá? Over 2,5 tá pagando aqui também por volta de 1,40. Temos uma probabilidade imensa aqui, né? Uma probabilidade alta aqui para over 2,5. Também tô dentro desse mercado. Agora a gente vai para o campeonato alemão, primeira divisão, onde às 4h30 da tarde o Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart. Jogo que promete muito aqui, inclusive irei acompanhar esse jogo no ao vivo, né? Situação da classificação de momento está assim. Na terceira colocação, o Bayer Leverkusen em 8 jogos soma 15 pontos, né? E na oitava colocação, o Stuttgart, onde somou 12 pontos nos últimos 8 jogos. Na verdade, nos 8 jogos que aconteceram até agora da Bundesliga, né? Que ainda está bem embolado aqui, né? Até o 10º colocado aqui, bem próximo desse G4, tá? Confronto interessantíssimo, tá? Que eu vejo um leve favoritismo para o Bayer Leverkusen, principalmente pelo fator casa, né? Nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota jogando em casa, que foi aí, se eu não me engano, o primeiro jogo da Bundesliga, ou foi o segundo, né? Que perdeu por 3-2 para o time do RB Leipzig. De lá para cá, vem engatando aqui uma sequência de 4 vitórias e um empate jogando em casa, tá? Fora de casa, o time do Stuttgart é um time que oscila demais, não à toa dos últimos 5 jogos tem aqui 2 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho, né? Mercado bem interessante aqui, né? Se a gente for trabalhar no mercado de resultados, eu apostaria nessa vitória do Bayer Leverkusen. Vale muito a pena aqui trabalhar essa odd de 1,55 para o time da casa vencer. Para quem busca uma opção mais segura, eu aconselho vocês trabalhar Bayer Leverkusen para vencer pelo menos um dos tempos, tá? E aqui paga uma odd ali por volta de 1,25 a 1,28, que é uma odd que vale a pena também, tá bom? Agora no mercado de gols, sim, boas possibilidades, né, de gols, né? Aqui um confronto que promete estatisticamente falando muitos gols, e a gente pode trabalhar 2 opções, tá? A gente pode buscar o gol no primeiro tempo, e aqui para ambos os lados é interessantíssimo trabalhar esse gol no primeiro tempo, e tá pagando ali por volta de 1,30, e eu gosto muito também do ambas as equipes marcam sim, tá? Partida para ambos os times marcarem sim, que paga nesse momento odd de 1,44. Nessa sexta-feira também tem um jogo aqui pelo Campeonato Belga e eu separei pra gente analisar esse jogo, tá? Jogo aqui às 4h45 da tarde entre o Westerlo e o Dende. Rapaziada, no momento aqui os dois times estão com atuação péssima no campeonato, né? Péssima porque em 12 jogos o Dende, que é o 7º colocado, tem apenas 16 pontos e em 12 jogos o Westerlo tá aqui na 9ª colocação com apenas 15 pontinhos, tá? Mas, todavia, jogando em casa, eu acredito que o Westerlo não perca, tá bom? Mesmo aqui vindo de uma race bem ruim, né? Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E o time aqui do Dende fora de casa vem até melhor, né? Soma 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Mas se a gente olhar nos últimos 3 jogos, são 2 derrotas e 1 empatezinho. Enquanto o Westerlo vem de vitória, né? A gente gabaritou nesse jogo aí, quando trabalhou em cima dele na última rodada do Campeonato Belga. Venceu por 2-1 o time do RWDM aqui, tá bom? E o que a gente vai trabalhar? Eu vou deixar como dica para vocês aqui, principalmente pelo fator casa. A dupla chance a favor do Westerlo, né? O casa ou empate, tá pagando aqui por volta de 1,25. Vale a pena trabalhar no mercado aqui de casa ou empate no Campeonato Belga, né? Geralmente os times que jogam em casa dificilmente perdem. E vamos trabalhar também aqui o margem de 1,5 gols, tá? Agora no mercado de gols, probabilidades altíssimas aqui para mais de 1,5 gols. A cotação na Betano tá por volta de 1,21. No mercado de odds asiáticas da Bet tá pagando também ali por volta de 1,20. E é uma odd que tem valor. E vou deixar como dica para vocês também, rapaziada. Ambas as equipes marcam sim, tá? Ambas marcam pagando aqui odd de 1,61. Probabilidade bem interessante também para esse confronto. Eu separei para vocês também esse jogo da FAE Cup aqui às 4h45 da tarde entre o Notts Coach e o Alfreton Town. Aqui, rapaziada, não tem muito o que se analisar por ser um jogo de Copa e principalmente pelo fator principal que eu escolhi esse jogo, né? A gente tem um time da 4ª divisão do futebol inglês, né, que joga aqui na League 2, contra um time ali, digamos que amador, né, que joga nas subdivisões do futebol inglês, que é o Alfreton Town. Favoritismo no papel todo para o Notts Coach, tá? Mas a gente
gente sabe que não é isso que acontece aí na maioria das vezes, tendo em vista, rapaziada, que o time aqui do Notts Coach vem de uma race bem ruim, né? Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias, né? Já aqui o time, ó, do Alfreton Town, né? Se a gente pegar o retrospecto fora de casa, vem de 4 vitórias e 1 empate, né? Interessantíssima race aqui, por isso não tem tanto favoritismo assim. Mas ainda assim, eu acredito muito nessa vitória do Notts Coach, tá? É um time bem melhor no papel, tem uma divisão bem melhor do que a do Alfreton Town, então deve vencer essa partida e avançar na FA Cup. A cotação tá aí por volta de 1,42, o que é uma odd que vale muito a pena aí pra gente colocar numa duplinha ou numa tripla, tá bom? Pra quem não quer arriscar, uma entrada mais segura seria Notts Coach para vencer pelo menos um dos tempos, tá? E aqui sim é uma entrada que tem valor e paga ali por volta de 1,25. Nesse jogo também vale muito a pena vocês trabalharem o mais de 1,5 gol, tá? A cotação tá de 1,20, estatisticamente falando não tá tão interessante, mas se a gente olhar aqui os últimos jogos de ambos os times em casa e fora, né, tem muita chance aqui de pelo menos 2 golzinhos nessa partida. A gente vai trabalhar também nesse jogo do Campeonato Peruano, né? Os playoffs aqui do Campeonato Peruano às 5 da tarde. O ADT recebe o Sport Boys. Esse ADT é associação de alguma coisa Tarma, uma coisa assim. Não sei bem o nome aqui, tá? O que importa são os palpites, mas antes a gente vai levar alguns pontos em consideração. Na classificação atual, a gente tem o ADT na 10ª colocação, onde em 16 jogos soma 20 pontos apenas, né? São 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Situação pior do Sport Boys, que é o 14º colocado em 18 times, tá? São apenas 18 times aqui na Série A do Campeonato Peruano. E o Sport Boys tem aqui 4 vitórias, 4 derrotas, aliás, 4 empates e 8 derrotas, somando apenas 16 pontos, tá? Os últimos jogos do ADT em casa não me agrada muito, né? A sequência é bem ruim, emplacou aqui uma sequência de 5 jogos sem vencer, aí venceu o último jogo, inclusive que a gente trabalhou no jogo, esse jogo aqui, né? Pegamos o mais de 1,5 gol e a vitória do ADT e já vem de um 0-0 aqui fora de casa. Situação de race aqui também do Sport Boys não é nada interessante, tem apenas uma vitória aí nos últimos 10 jogos, né? Soma aqui mais de 5 derrotas e 2 empates, na verdade 3 empates. O que a gente vai buscar aqui? Rapaziada, o elenco do ADT é um pouco superior ao time do Sport Boys, tá? Principalmente nessa temporada, tá? O investimento não foi tão legal pro Sport Boys, não à toa está aqui nas últimas colocações. Então, vale a pena a gente trabalhar essa odd de 1,40 para o ADT vencer, principalmente se a gente levar aqui a oscilação desse time em casa, tá? Para quem não quer arriscar, trabalha ADT vence pelo menos um dos tempos e ali paga por volta de 1,22 a 1,25. Mesma cotação do mercado de gols, né? A linha para mais de 1,5 gol pagando 1,22 é uma excelente oportunidade para trabalhar aqui nesse jogo, tá? Probabilidade muito alta para mais de um golzinho. Temos mais um duelo do campeonato francês, agora às 5 da tarde, um jogo bem interessante entre o Lille e o Olympique Lyonnais, né? O famoso Lyon. Classificação de momento, temos aqui o Lille na 4ª colocação com 17 pontos em 9 jogos e o Lyon vem na 6ª colocação em 9 jogos, soma 14 pontos, né? Jogo bem interessante e valiosíssimo para ambos os lados aqui. Jogando em casa, eu gosto muito do Lille, tá? Nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, né? Perdeu justamente para o Lyon, mas ainda aí lá no dia 6 de maio, né, se eu não me engano, 16 de maio, se eu não me engano, ainda na temporada passada, né, e perdeu para o PSG, né, agora na atual temporada por 3-1. Fora de casa, o Lyon melhorou um absurdo, não à toa vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas fora de casa, né? Vale muito a pena vocês prestarem atenção aqui no mercado de gols, a incidência de gols aqui dos dois times em casa e fora é bem alta, tá? Eu vou deixar 3 situações aqui para vocês trabalharem, né? Optarem aí, quem quiser trabalhar, claro. Vocês podem buscar a dupla chance a favor do Lille, tá bom? O casa ou o empate. Acredito que pelo menos não perca essa partida, né? Se bem que ultimamente, quando eu acredito que não perde, o time vai lá e perde, mas para esse jogo aqui, pelo menos
vamos buscar esse casa ou empate, tá bom? Oddzinha aí por volta de 1,36 para o Lille não perder o jogo, tá? Agora no mercado de gol, sim, duas boas opções. Se a gente olhar aqui o retrospecto dos últimos 10 jogos de ambos os times, tem uma linha muito interessante para esse mais de 1,5 gol acontecer, que tá pagando 1,20, e também ambas as equipes marcam sim, tá bom? Tem aqui uma incidência de ambas marcas bem grande nos últimos jogos aqui dos dois times, e tá pagando aqui por volta de 1,53. Vamos trabalhar também esse jogo do Campeonato Brasileiro Série A. Temos às 9 da noite o Fluminense recebendo o Grêmio, meus amigos. Dois times que ainda estão aqui com riscos de rebaixamento, né? O Grêmio hoje é o 11º com 38 pontos e o Fluminense tem aqui 36 pontos na 13ª colocação. Vale ressaltar, o Grêmio está a 4 pontos da zona e o Fluminense apenas 2 pontinhos. É um jogo importantíssimo aí, principalmente para o Fluminense que joga em casa, tá bom? Se a gente olhar os últimos jogos do Fluminense, tem apenas uma derrota nos últimos 10 jogos em casa e foi justamente para o líder do campeonato, Botafogo, né? Já o Grêmio fora de casa já emplaca aqui uma sequência de 4 jogos sem vencer. São dois empates e 2 derrotas, né? Uma delas aí para o seu rival, né? Maior rival, Internacional, na última rodada. Bem, amigos, o que a gente pode buscar aqui e trabalhar nesse jogo? Eu acredito muito nesse casa ou empate, né? Essa dupla chance a favor do Fluminense, né? Trabalhar aqui essa linha pagando 1,28 para o Fluminense ou empate. Gosto demais também aqui da probabilidade de gols, principalmente se a gente olhar os últimos jogos entre Fluminense e Grêmio, né? Apenas um dos últimos 5 não bateu mais de 1,5 gol. Todos bateram ambas aqui dos últimos 5 jogos, tirando esse 1 a 0 aqui que foi na Série A, né? Os outros bateram ambas marcam em mais de 2,5. Então vale a pena a gente buscar essa linha aqui de mais de 1,5 gol pagando 1,44, tá bom? Outro mercado que eu gostei muito analisando esse jogo foi o mercado de cartões, rapaziada. Retrospecto aqui de jogos com muitos cartões para ambos os lados, né? Se a gente pegar aqui os últimos jogos, uma média aqui de pelo menos 2,5 cartões para ambos os times, tá? Então vale muito a pena vocês trabalharem para ambos os times receberem 2 ou mais cartões na partida aqui. Tá pagando ali por volta de 1,46. Vamos com os nossos bilhetes prontos dessa sexta-feira, mas antes, quer entrar no meu grupo de palpites grátis lá do Telegram? Escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem link disponível para vocês, tá bom? Agora a gente vai aqui, ó, o primeiro bilhete pronto para essa sexta é essa duplinha personalizada. No jogo do Bayer Leverkusen contra o Stuttgart, a gente vai montar a seleção. Para ter um gol no primeiro tempo, Leverkusen para vencer pelo menos uma das partes. No jogo do Notts-Coach contra o Alfreton, a gente vai buscar mais de 1,5 gols no jogo e Notts-Coach vence pelo menos uma das partes. E temos uma odd de 2,2 nesse bilhete pronto. Outra opção de bilhete é essa duplinha, onde vamos trabalhar no jogo do Mônaco contra o Angers, né? E vamos trabalhar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos. Mônaco para vencer o jogo. No jogo aqui do Tarma contra o Sport Boys, né? O AD Tarma. A gente vai buscar jogo com mais de 1,5 gols e o AD Tarma para vencer pelo menos um dos tempos, tá bom? Cotaçãozinha bem interessante nesse bilhete pronto de 2,20. Outro bilhete pronto bem interessante que eu deixo como dica para vocês é essa dupla, né? Onde vamos trabalhar em 2 jogos aqui. Vamos trabalhar no jogo do Fluminense e Grêmio as opções para o Fluminense ter mais de 2 escanteios no jogo, Fluminense ou empate. E no jogo do Westerlo contra o Dendê, a gente vai trabalhar para o Westerlo ter mais de 3 escanteios e o Westerlo ou empate. A odd que tá aqui nessa duplinha personalizada é de 2,26. Vamos trabalhar ainda essa opçãozinha aqui também, rapaziada. Mais uma duplinha personalizada. A gente vai trabalhar aqui dois jogos com as mesmas seleções, né? Vamos trabalhar no jogo do Notts-Coach contra o Alfreton. Menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos e jogo com mais de 1,5 gols. E no jogo do Lille contra o Lyon, vamos trabalhar menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos também e jogo com mais de 1,5 gols. E se bater, tá pagando o odd 2,30. Vou deixar algumas opções pela Betano também. A primeira delas é essa tripla, onde vamos buscar Mônaco para vencer, Bayer Leverkusen para ganhar pelo menos um dos tempos, né? E o Notts-Coach para ganhar qualquer um dos tempos também, tá? Não é a vitória no tempo todo, é para vencer pelo menos uma das partes aqui, tanto no jogo do Bayer quanto no jogo do Notts-Coach, tá bom? E a triplazinha tá pagando uma odd que já é bem interessante de 1,95.
Vou deixar aqui também essa duplinha no mercado de ambas as equipes marcam sim, né? Vamos trabalhar no jogo do Al Nassr e Al Hilal para ambos os times marcarem e no jogo do Bayer Leverkusen contra o Stuttgart também para ambos os times marcarem. Dupla que tá pagando o odd 2 nesse exato momento. Vou deixar aqui como opção essa múltiplazinha no mercado de gols, onde vamos trabalhar aqui mais de 1,5 gol no jogo do Notts Coach, mais de 1,5 gol no jogo do Westerlo, mais de 1,5 gol no jogo do Associação Deportiva Tarma, né, o ADT, e mais de 1,5 gol no jogo do Lille contra o Lyon, que tá pagando uma odd de 2,18 nesse bilhete aqui. E ainda temos essa opçãozinha no mercado de chance dupla, né? Ou caso ou empate, ou duplo hipótese, como vocês preferirem, né? No caso, a gente vai trabalhar 3 jogos para o caso ou empate, né? Vamos trabalhar aqui o Westerlo ou empate, Lille ou empate, Fluminense ou empate, que soma aqui na tripla odd 2,24 aqui, caso seja green, é óbvio. E o bingo dessa sexta-feira, rapaziada, essa múltiplazinha, na verdade é uma triplazinha de apostas personalizadas, tá? Vamos trabalhar no jogo do Mônaco e Henry, as seleções. Menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, jogo para ter 1 gol no primeiro tempo, Mônaco para vencer. No jogo aqui do Bayer Leverkusen contra o Stuttgart, as seleções ficaram assim. Bayer Leverkusen para ter mais de 3 escanteios. Para ambos os times marcarem sim, né, para marcar gols na partida, Bayer Leverkusen vence pelo menos uma das partes. E vamos trabalhar no jogo do AD Tarman, né, contra o Sport Boys. As opções para menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos, jogo com mais de 1,5 gol, AD Tarman para vencer pelo menos um dos tempos. E se bater aqui o nosso bingão, paga odd 7,56. E é isso aí, meus amigos. Eu desejo a todos uma boa sorte e que possamos, claro, ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre, tá bom? Quem tiver interesse em participar do meu grupo de palpites grátis do Telegram, como eu já mencionei, escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem link aí pra vocês, tá bom? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!